pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades a partir da página 262, referente ao capítulo 7. O tema é Filogenia, uma forma de representar a evolução. Abram a apostila para acompanhar a correção das atividades. Atividade 1. Observe a imagem a seguir que representa as etapas 1 a 4 do processo de especiação de um grupo de ratos em duas ilhas, que começa com ratos vermelhos 1 e termina com ratos amarelos e marrons 4. Em seguida, crie uma legenda para cada etapa, indicando as modificações que ocorreram em cada um dos quadros. Considere que, de uma etapa para outra, se passaram várias gerações de ratos. Então, pessoal, como vocês observaram, vocês colocaram que existia uma ilha com duas montanhas e um vale entre elas. Esta ilha possuía uma população de ratos vermelhos. E na imagem 2, vocês podem observar que o nível do mar subiu e dividiu a ilha em duas, isolando os ratos em dois grupos. E na imagem 3, que vocês estão observando aí na apostila de vocês, podemos observar que, com o passar do tempo, foram selecionados ratos de cores diferentes em cada uma das ilhas, em função dos diferentes fatores seletivos de cada ambiente da ilha. Na ilha da esquerda, foram selecionados ratos amarelos e na ilha da direita ficaram os ratos marrons. E podemos observar nessa imagem 4 que, depois de várias gerações, a ilha da esquerda ficou habitada só por ratos amarelos e na esquerda por ratos marrons. Ao longo das gerações, acumularam diferenças e passaram a ser consideradas espécies diferentes. Pessoal, vamos agora para a página 263, ver a interpretação de uma filogenia. Então, observem aí o leão Z, que é o ancestral comum imaginário. Esse leãozinho, ele significa que é a raiz da árvore, que representa o ancestral mais antigo daquele grupo, e as pontas do ramo representam as espécies geradas pelo processo evolutivo. Então, vocês vão observando os leões enquanto eu vou lendo para você verificar quais são as características que vocês colocaram certo ou não. A partir do leão ancestral comum mencionado, foram aparecendo novidades evolutivas ao longo de cada uma dos ramos da árvore filogenética. No ramo 1, deve ter aparecido uma característica comum a todos os leões descendentes do leão ancestral imaginário. Qual seria essa novidade evolutiva? Para responder a essa pergunta, tente encontrar nos leões uma característica que apareça em todos eles, afinal, ela está na base do ramo comum a evolução de todas as espécies de leões, mas que não seja encontrada no Z. Você acertou se disse que é o rabo escuro que tem em todos os leões em comum aí, no A, no B e no C. Veja também que a filogenia, a partir do ramo 1, divide-se em dois novos ramos. O ramo 2 originará a espécie A e o ramo 3 a espécie B e C. Qual novidade evolutiva deve ter aparecido no ramo 2 e, portanto, está presente apenas na espécie A de leão? O nariz escuro é a característica. Então, observe que no leão A tem uma característica que o nariz dele é escuro. No ramo 3, a orelha escura é uma característica compartilhada pelas espécies B e C e não aparece em nenhuma outra espécie. Isso quer dizer que essa característica é uma novidade evolutiva que apareceu no ancestral comum às espécies B e C, que está no ramo 3, e que permaneceu nos seus descendentes. Assim, entre as três espécies de leões atuais, as mais aparentadas são a B e a C, pois apresentam um ancestral mais recente em comum. Então, esse ancestral mais recente em comum está aqui, ó, entre o B e o C.
Então, pessoal, nessa parte aí do ramo 4 aparece uma novidade evolutiva presente apenas na espécie B. Você seria capaz de dizer qual é a característica? A resposta correta são as patas marrons, ou seja, considerando um leão com patas dessa cor, ele deveria permanecer a espécie B. Então, na B, vocês observem que a pata dele é marrom, é escuro. No ramo 5, que dará origem à espécie C, outra novidade evolutiva aparece. Você é capaz de identificá-la? A juba escura é essa novidade. Então, na C, a novidade evolutiva foi a juba escura que apareceu no leão C. Vamos agora para a página 265. Vocês vão observar, né, esta imagem, verificar a linha do tempo e vão tentar responder as perguntas. Vamos lá. Analise a filogenia abaixo em que aparece a possível evolução dos primatas, grupo do qual faz parte o ser humano, e responda as questões a seguir. A. Quais são os primatas mais próximos do ser humano? Pessoal, essa pergunta está perguntando quais são os primatas. Então, se ele está perguntando quais são os primatas, vocês deveriam responder bonobos e chimpanzés. Por quê? Porque os bonobos e chimpanzé têm um ancestral em comum com o ser humano, que esse ancestral comum está aqui, ó. Aqui é um ancestral comum entre os seres humanos, os bonobos e chimpanzés. E também a B, quando devem ter surgido ancestrais mais próximos dos seres humanos. Então, entre cerca de 8 e 5 milhões de anos atrás, como vocês estão observando aí, há milhões de anos atrás, na linha do tempo. Na C, houve alguma época em que existiam tanto o ancestral comum aos gorilas, chimpanzés, bonobos e seres humanos, quanto os delúmeres, lores e potos? Justifique sua resposta. Não, né, pessoal? Os ancestrais comuns a gorilas, chimpanzé e seres humanos devem ter existido entre 12 e 8 milhões de anos atrás, enquanto os ancestrais de lêmures, lores e hipotos devem ter existido entre 60 e 55 milhões de anos atrás. Na página 266, na D, ele pergunta assim: é correto afirmar que os gorilas são tão próximos evolutivamente dos orangotangos quanto são dos seres humanos? Justifique sua resposta. Não, por quê? Porque os gorilas possuem um ancestral em comum com seres humanos que não é compartilhado com os orangotangos. Dessa forma, os gorilas são mais próximos evolutivamente dos seres humanos do que dos orangotangos. Então, o ancestral mais próximo aí que a gente pode dizer é a parte entre o gorila e o ser humano. Então, seria aqui, ó, tá? O ancestral comum que a gente acabou de ler. Então, pessoal, na letra E, chimpanzé, bonobo e ser humano podem ser considerados parentes próximos, por quê? Sim, né? Pois possuem um ancestral em comum relativamente recente em termos evolutivos, que devem ter existido entre 8 a 5 milhões de anos. Então, o chimpanzé e o bonobo, né? Ele e o ser humano possui, pode ser considerado o parente mais próximo, porque eles têm um ancestral em comum, como nós já vimos aí, ok? Pessoal, agora vamos para o teste, né? Aqui na página 266. Então, acompanhe aí na apostila de vocês. Quando duas espécies são consideradas muito aparentadas entre si, podemos concluir que a resposta correta, pessoal, é a alternativa D. Por quê? Elas possuem um ancestral comum recente em termos evolutivos. Agora, por que que a está errada, né? Porque
o processo de especiação não originou ancestrais comuns para cada uma das espécies, mas se iniciou a partir de um ancestral comum às duas espécies. E a alternativa B está errada porque se trata de espécies diferentes. Elas não podem cruzar e produzir descendentes férteis. Pela própria definição biológica de espécie, mesmo possuindo um grau alto de parentesco evolutivo. E a alternativa C está incorreta porque não são as características iguais a de outras espécies que vão tornar essas duas espécies mais aparentadas, mas sim as características diferentes que compartilham e que não aparecem em outras espécies. Agora nós vamos para a questão número 2, teste 2, sobre a figura a seguir, que mostra a filogenia de alguns grupos de animais vertebrados, é correto afirmar que. Então, pessoal, a afirmativa correta é a B de bola: répteis, aves e mamíferos possuem um ancestral comum identificável na filogenia. Então, pessoal, qual que é o ancestral comum entre eles na letra B? Então, o ancestral comum é esse daqui, ó. Um ancestral comum entre eles, ok? Na letra E, o elefante evoluiu a partir do canguru? Não, né, pessoal? Está errada porque o elefante não evoluiu a partir do canguru. O que a filogenia mostra é que ambos possuem um ancestral recente em comum, como vocês estão observando aí. Na C, jacarés são mais próximos evolutivamente das cobras do que das aves? Então, pessoal, na C está errada, por quê? Porque o jacaré possui um ancestral comum com as aves, por isso são mais próximos evolutivamente delas do que das cobras. Então, esse ancestral comum aí na letra C é aqui, ó. Qual é o ancestral comum entre jacaré e ave? Tá aqui. E também na D, as aves são mais próximas evolutivamente dos cangurus e dos elefantes do que das tartarugas? Está errada, pessoal, pois as aves e as tartarugas são mais próximas evolutivamente porque possuem um ancestral em comum que não é compartilhado com os mamíferos, os cangurus e elefantes. Então, esse ancestral da letra D é aqui, ó, ok? Pessoal, agora nós vamos para a página 267. Um desafio que está aqui. Imagine que a árvore filogenética dos leões imaginários A, B e C, apresentada anteriormente, fosse um pouco diferente e que existisse atualmente outra espécie de leão chamada espécie D. Essa espécie se relaciona com outras, segundo a filogenia abaixo. Então, pessoal, ele quer saber quais são essas características que tem esse ancestral comum entre o B e o D, que está aqui, né? Um ancestral comum. Então, vamos lá. Então, vocês deveriam, a pergunta, né, que ele está falando, quais as características que o ancestral comum dos leões B e D certamente possui. Desenhas na figura ao lado. Então, vamos lá. Então, vocês deveriam ter colocado assim, que o ancestral dos leões B e D certamente possuiria rabo escuro, orelhas escuras e patas escuras. Então, essas características que está definindo o grupo B e D. Agora vamos lá para a página 268, no Em Casa. Então, vamos lá. Considerando o caso estudado na atividade 1 sobre a especiação dos ratos nas ilhas, explique como podemos classificar os ratos vermelhos que habitavam a ilha inicial em relação aos ratos amarelos e marrons. Então, pessoal, vocês deveriam ter colocado dessa forma, que os ratos vermelhos
que habitavam a ilha inicial teriam desaparecido, dando origem às duas novas espécies de ratos. Então, podemos dizer que esses ratos vermelhos são ancestrais em comum das duas espécies amarela e marrons encontradas em cada uma das ilhas. 2. Analise a filogenia para as espécies de cartas A, B e C, D, E e F no esquema abaixo e responda as seguintes questões. Então, pessoal, a questão A, né? Vocês vão observando as características e eu vou fazendo a pergunta. A. Qual é a novidade evolutiva compartilhada por todas as espécies de carta? Então, se você observar lá, o ancestral comum é a estrela, né? Ou seja, a presença da estrela. Na B, é possível separar essas espécies em dois grandes grupos? Quais seriam eles? Sim, né, pessoal? Seria A, B e C e depois D, E e F. A C, justifique os agrupamentos propostos na questão anterior. Então, na C, nós poderemos dizer assim: A, B e C, porque são integrantes, possuem em comum a novidade evolutiva, presença de Lua, e D, E e F, porque compartilham a presença do Sol. Na pergunta D, quais são as espécies mais aparentadas nos dois grupos formados? Aí vocês teriam que ter respondido assim: no grupo A, B e C são as espécies A e B, e no grupo D, E e F são as espécies E e F. Na E, justifique as escolhas feitas na questão anterior. Então, observando essas figuras, né, vocês podem dizer que A e B compartilham a novidade evolutiva, que é o símbolo de copas, e E e F compartilham o símbolo de espadas. Agora, se a gente, na alternativa F, desenhe nas cartas quais são as características que cada uma deverá possuir segundo a filogenia. Então, na carta A, vocês têm que desenhar ou escrever, né, a palavra círculo, copas, lua e estrela, que tem em comum. Na B, é uma elipse, copas, lua e estrela. Na C, ouros, lua e estrela. Na D, paus, sol e estrela. Na E, gota, espadas, sol e estrela. Na F, triângulo, espadas, sol e estrela. Como vocês observaram aí na filogenia das espécies de cartas, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham acertado a maioria das atividades, mas aquelas que vocês não acertaram, apaguem, façam corretamente, leiam novamente esse capítulo, as perguntas, tá? E que vocês tenham sucesso aí. Até mais, pessoal. Beijos.